Fala pessoal, gente, seguinte, vou contar uma história para vocês. Vocês não vão entender, mas segue aí que depois no final vocês vão entender. A história chama-se O Cego que Enxergava Tudo. Isso mesmo. Tinha um pequeno distrito, um distrito no interior de Minas. Né? Tinha um rapaz que vivia, que vivia por lá. E ele havia se tornado cego aos 16, 17 anos mais ou menos. Ele não enxergava com os olhos, mas ele desenvolveu, desde muito cedo algumas habilidades e ele aprendeu a não desistir nunca dos sonhos dele. Ele trabalhava durante os dias da semana numa cooperativa de cafés e à noite ele estudava, e fazia mais alguns trabalhos pela internet. Certo dia, no lugar que ele trabalhava, na cooperativa, foi uma comitiva de empresários, que queriam comprar café. Eles fizeram lá uma reunião lá com o gerente da cooperativa e na hora só estava o Anderson para poder mostrar toda a estrutura da cooperativa e os cafés, a questão do armazenamento. Então, assim, o Anderson foi incumbido de fazer tudo aquilo. Os empresários olharam assustados, como é que um cego vai nos mostrar a cooperativa, a estrutura, a qualidade do café? Mas o gerente falou com ele que, sim, que vocês podem ficar tranquilos que o Anderson é um dos melhores funcionários que nós temos na cooperativa e ele vai fazer isso com muita humildade e vocês vão ficar satisfeitos. Então, assim, os empresários foram, seguindo, eles saíram, foram seguindo, os caminhos, pela cooperativa, pelas estruturas. E o Anderson, pouco tempo depois, parou os empresários e falou: vocês observem lá no alto das árvores que tem 3 lindos tucanos lá no alto das árvores. Então, assim, os empresários pararam, olharam e realmente tinha 3 lindos tucanos. Eles olharam assustados, mas seguiram o caminho. Mais adiante um pouquinho, uns 200 metros depois, o Anderson parou novamente a turma e falou com eles: agora vocês esperam só um pouquinho, porque a gente tem uma cascavel que está bem aqui à nossa frente. Então vocês esperam um pouquinho só para eu poder tirar. A gente está na zona rural, a gente tem toda essa estrutura, mas aqui é zona rural. E os empresários olharam, mas não viram nenhuma cascavel. Então o Anderson pegou um pedaço de pau, e começou a mexer, e sobre as folhas, tinha um monte de folhas, e a cascavel estava meio camuflada. Ele tirou essa cascavel, tocou ela e ela foi para o mato e foi embora. E o pessoal seguiu, todo mundo assustado, com aquilo, que o cara era cego. E eles seguiram, então o Anderson foi com ele, apresentou toda a estrutura de forma bem minuciosa, bem didática, a qualidade dos cafés. Então, assim, todo mundo ficou impressionado com aquilo. Então, eles voltaram, depois de toda aquela aula do Anderson para eles voltaram para o escritório, reuniram novamente, certo de fechamento da compra, que realmente foi uma das melhores vendas da cooperativa, E um dos empresários, ele não se conteve e perguntou: poxa, como é que você conseguiu, mesmo sendo cego, todas, essas percepções, assim, você consegue ver praticamente tudo, assim, e consegue nos mostrar tudo? O Anderson respondeu para eles: eu tive um acidente muito cedo, e antes do acidente eu havia perdido o meu pai. Então, assim, chegou um momento da minha vida que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ficava em casa, com um salário pequeno de uma aposentadoria, ou eu ficava me lamentando, chorando, ou eu virava a chave da minha vida. Eu quis virar a chave da minha vida. Então, assim, eu decidi mudar o foco e resolvi virar a chave. Comecei a estudar, comecei a praticar algumas habilidades que eu jamais imaginei que eu pudesse ter. Aprendi a andar de bicicleta, pelos sons, o caminho pelos sons. Aprendi a ir todo dia para o meu trabalho de bicicleta. Aprendi até a dirigir. E resolvi virar a chave. E sou o que eu sou hoje, com as graças de Deus e com a minha boa vontade. Então, sim, moral da história é que tem gente que fica o tempo todo, e vocês conhecem, reclamando de tudo. Às vezes reclamam de que não tem uma roupa, que não tem um sapato, que não tem casa, que não tem dinheiro, que não tem fama, que não tem sucesso, que não tem isso, que não tem aquilo. Uma pessoa às vezes não usa 1% da sua capacidade que Deus deu para ele, de inteligência e do poder dele, em poder correr atrás, em poder fazer diferente, em poder virar a chave da sua vida. O moral da história é isso. Então,
Então, assim, se você quer uma coisa, corre atrás. Ah, o meu sonho é pequeno. O seu sonho pode ser pequeno para os outros, mas para você é o seu sonho, entendeu? Então, assim, corre atrás do seu sonho, se dedique, né? Se esforce para você poder correr atrás, não fica vivendo o sonho dos outros. Tem gente às vezes que fica vivendo o sonho dos outros. Ah, porque fulano tem isso, porque fulano tem aquilo, mas a pessoa às vezes não corre atrás do seu sonho. Então, assim, você precisa aprender a correr atrás do seu sonho, você precisa aprender a colocar foco na sua vida.